Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento de atualidades aqui, né? O nosso objetivo, né, na área do VIP é deixar você ligado nos temas de atualidades, atualizando, né, perdão pela redundância, temas e eventos que possam aí ser destacados pelos avaliadores. O nosso enfoque para esse nosso encontro é falar de temas do segundo semestre de 2014, vale observar. A preocupação maior sobre esse conteúdo é facilitar, né, aquele enfoque dos temas de economia, política, sociedade, que você está encontrando aí em vários editais. Claro que você nos ajuda também, dando uma atenção maior a esses temas, visualizando provas e questões que estão ocorrendo, concursos nos quais esses conteúdos são abordados. Para você dar uma olhada, não é na forma que o avaliador está perguntando, porque varia de organizadora para organizadora, mas é que conteúdos estão caindo em prova. Essa é a visão. Então, no nosso caso aqui, nós vamos, sem delongas, falar para você sobre temas do segundo semestre. Nessa aula, o que andou acontecendo aí no mês de julho, vale a pena observar. Então, a referência para nós, de maneira significativa, é no segundo semestre, mês de julho. Qual foi o tema, que assunto foi destaque nos noticiários, como você vai observar. Para nós, a grande questão, sem dúvida, vem do final do primeiro semestre, quando a imprensa dá maior atenção. O tema não é novo, não é? Mas a imprensa passa a falar, e isso é um assunto que se consolida no segundo semestre, a questão do Estado Islâmico. Quer dizer, se no primeiro semestre a crise na Ucrânia foi o grande tema, no segundo semestre, sem dúvida, é o problema enfrentado no Oriente Médio, na região entre o Iraque e a Síria. Então vamos lá. Estado Islâmico. Quem é essa turma? Conhecido pela sigla ISIS, que em inglês, Estado Islâmico do Iraque e Levante. Então a sigla em inglês. Muito bem. Esse Estado Islâmico do Iraque e Levante, quem é? Então vamos lá. Grupo radical sunita, cuidado. A gente fala em radicais no mundo islâmico, no mundo árabe fica falando em xiita. Xiita, sunita, as suas divergências, suas diferenças na questão religiosa, por exemplo, são colocadas. Agora, esse grupo é radical sunita, não confunda, é uma palavra importante. Onde ele atua? Entre o Iraque e a Síria. Essa é a sua localização. Então, uma atenção para esse aspecto. Quando ele surge? Então, o ISIS surgiu em abril de 2013. Ele é uma divisão, um racha na organização Al-Qaeda. Lembra a Al-Qaeda dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, do falecido Osama Bin Laden? Então, no Iraque, a Al-Qaeda se instala de maneira consistente a partir da invasão americana de 2003, os Estados Unidos atacaram o Iraque, e aí o grupo surge. O Levante é mais extremista que a Al-Qaeda, por isso a sua atuação tem inquietado o Ocidente. Vários países da região, também preocupados, se organizam para uma ação militar contra o grupo. Então essa é a ideia para você. Muito bem. Nesse caso, como ela é uma dissidência da Al-Qaeda, não é? O que acontece? Ela atua de maneira sistemática lutando contra o governo sírio e contra o governo iraquiano. Essa é a questão. E hoje ela representa uma grande ameaça. Ela foi, segundo o próprio presidente Obama admitiu, você vai lembrar que ele veio, né, numa entrevista, acabou admitindo que subestimou, né, o poder, né, do ISIS. Vale recordar. O que aconteceu? Esse grupo cresceu e controla. Além disso, adotou uma estratégia radical, né, de seduzir, de atrair jovens islâmicos em vários países, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, que vieram lutar, né, na região. Então, atraindo esses jovens, eles têm adotado aí um grupo, uma consistência. Além disso, armamentos que eles conseguiram nas campanhas do Iraque e da Síria, principalmente que alguns grupos foram armados pelos ocidentais, por países ocidentais, pela Europa e Estados Unidos, contra o governo sírio, esses armamentos caíram na mão desses grupos. Eles estão usando esse material
para atacar e conquistar territórios. Essa é uma questão importante. E mais do que isso, há uma preocupação da maneira como o grupo tem agido, extremamente dura, não respeitando regras internacionais. Então, você viu a quantidade de violência, decapitação, por exemplo, crucificação, estão decapitando, crucificando, violentando pessoas, massacrando grupos divergentes, quer dizer, fazendo um estrago sem fim. Então é um grande tema para cair em provas do segundo semestre, fique de olho aí. Sobre o ISIS, vale considerar, a sua principal liderança é o Abu Bakr, que passa a lutar no Iraque, depois da invasão dos Estados Unidos em 2003. Ele vai se tornar a principal liderança da Al-Qaeda no Iraque em 2010 e a partir daí, como você viu, em 2013 vai criar, junto com outros militantes, o ISIS. Então é a história desse personagem, Abu Bakr, que é a referência aí, é o grande mentor do Estado Islâmico, considerando aí uma liderança muito violenta nas formas e nas práticas que o grupo tem adotado para agir, em território sírio-iraquiano. Claro que ele conta com dois elementos importantes. A guerra civil na Síria, que você sabe desde 2011, de um lado, e do outro lado a grave crise política e instabilidade deixada pelos Estados Unidos por causa da guerra do Iraque. Então ele aproveitou a anarquia no Iraque e na Síria e criou essa estrutura que está dando um trabalhão fenomenal às potências ocidentais, União Europeia, Estados Unidos, por exemplo. A própria comunidade árabe buscou alternativas. Países como Irã e a Arábia Saudita, que são rivais históricos, estão dialogando indiretamente para a ação contra o Estado Islâmico. A própria Síria, que vive uma guerra civil e que tem forte oposição, os americanos querem derrubar o presidente Bashar al-Assad, ele mesmo tem manifestado que precisa de apoio para as ações. Então, é uma série de questões que minam esse território, que já é um território conhecido historicamente por seus conflitos, gerando temas e informações que você tem como referência. Só que tem um detalhe importante. Quando você pensa grupos radicais na região, muitas vezes o inimigo é o Ocidente, o inimigo é determinado governo, mas no caso do ISIS, a grande questão é que ele tem uma proposta muito clara: implantar um Estado Islâmico, criar um Estado Islâmico nos territórios entre a Síria e o Iraque. Consequentemente, uma proposta muito clara de formação de um Estado onde as leis islâmicas sejam implementadas. Muitos falam, mas eles têm um olhar do século XIII, do século XII, só que o seu olhar, suas práticas estão fortemente estruturadas nesse cenário. Tem usado as redes sociais e a internet para difundir ideias e cooptar apoios. Tem outros caminhos, por exemplo, eles tomaram refinarias de petróleo e gás, estão vendendo isso no mercado negro e ganhando dinheiro, assaltaram bancos no Iraque, se apropriaram de recursos na Síria, então estão financiando sua guerra. E você sabe, você tem um comércio internacional de armas, você tem fronteiras frágeis, e tudo isso forma uma imagem extremamente forte e perigosa desses grupos. Além disso, a posição onde eles estão é crítica para diferentes potências. Sua localização, a posição do grupo na Síria, Iraque, nas fronteiras com a Turquia. Lembre-se que a Turquia tem um pé na Ásia e um pé na Europa. Então é um país importante. Eles estão nas suas fronteiras. Tudo isso coloca um cenário de tensão. Não bastasse tudo isso, em julho, é o motivo da escolha do tema, o Estado Islâmico e seus líderes declararam a criação de um califado sunita. Então, seria aquela história envolvendo uma parte do Iraque e da Síria e dizendo, olha, agora essa região aqui é o califado sunita, é o Estado Islâmico, esse território é nosso. E aqui vigoram as nossas leis e as pessoas têm que se adaptar. Tanto é que eles têm exigido, ou você se converte ao islamismo, ele fez isso com grupos cristãos, etc., ou a gente vai matar mesmo. Então essa preocupação trouxe um alerta às potências ocidentais, como nós comentamos, Estados Unidos, União Europeia, por exemplo. Nesse cenário, vale a pena você destacar um outro aspecto.
né, o termo califado, se o avaliador perguntasse sobre isso, falando justamente do sistema político que foi adotado, né, até o começo do século XX, no antigo Império Otomano. O Império Otomano, lembra, controlava Turquia, partes da Europa, até a Europa Central, partes do Oriente Médio, inclusive envolvendo várias regiões que hoje são nações independentes, como Iraque, Síria, Turquia, etc. Então, o Império Otomano, que desapareceu depois da Primeira Guerra Mundial, tinha no califado um sistema político, vale lembrar, que é isso que o Estado Islâmico defende, com a aplicação das leis islâmicas, com todo o seu rigor, vale destacar esse aspecto. Então, são assuntos, são elementos aí que você deve ficar de olho, porque realmente o tema é um tema abrangente e que o avaliador poderia propor para você alguma questão nesse sentido. Muito bem. O que aconteceu a partir do segundo semestre, principalmente no mês de agosto em diante, é que tanto os Estados Unidos e aliados árabes e mais tarde se juntaram a eles na França e o Reino Unido. O que estes fizeram? Começaram a bombardear posições do grupo no Iraque. Então eles estão fazendo ataques aéreos. Os americanos já disseram que não querem colocar soldados em terra, nem os europeus, franceses, ingleses, etc. Então, se discute se isso é efetivo. Os países, principalmente no caso da Turquia, mantêm tropas nas fronteiras com a Síria e tem assistido ali o processo. Do outro lado, o Iraque é que tem usado soldados, a Síria também, para esse enfrentamento. Além disso, os americanos têm ajudado militarmente um grupo étnico, os curdos, que estão naquela região, que estão lutando contra o Estado Islâmico. Mas o problema é um desequilíbrio de armamentos. Os curdos não têm armamento pesado para enfrentar, de igual para igual o Estado Islâmico, então isso tem levado a derrotas sucessivas e uma grande violência na área. Tem se cobrado a Síria, porque ela está muito próxima, mas ela exigiu da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, Aliança Militar Ocidental, um apoio para essas ações. Então, enquanto fica essa discussão meio diplomática, política, a questão efetiva é que o Estado Islâmico tem força e tem mantido posição. Um mapa aqui para ajudar você, muito interessante, esse mapa publicado pela revista Veja, que mostra para você o Estado Islâmico nos seus limites. Olha o território aqui do Iraque e da Síria, que estão sob domínio do Estado Islâmico. Que grupos estão ali? Veja as fronteiras: Turquia, Irã, o próprio Iraque e a Síria estão nesse cenário. Essa região já tem um grupo que são os curdos e que estão lutando contra esse grupo sunita, que compõe o Estado Islâmico. Lembrando que a ampla maioria do Iraque aqui é xiita, vale recordar, e esse Iraque tem alianças com o Irã, tem apoio do Irã, como a Síria também tem essas alianças com o Irã. Porém, hoje, a mobilização da Arábia Saudita e de outros parceiros pelos Estados Unidos para atacar essa área é uma característica. Então, que se o mapa puder te ajudar nesse sentido, complementando essas informações sobre o Estado Islâmico, vale lembrar. Olha, é um tema muito significativo, muitos assuntos e detalhes que chamam aí sua atenção, tá bom? Além disso, o mês de julho também foi marcado por conflitos, esse aí já não é mais novidade, desde o tempo do Abreu, entre Israel e os palestinos do grupo Hamas. Tá? Então, ataques na faixa de Gaza. De um lado, o Hamas disparava foguetes contra Israel, do outro lado, Israel atacava pesadamente o Hamas na faixa de Gaza, provocando muitas mortes e muita violência na região. Nesse caso, quero chamar a sua atenção de que o grupo Hamas disparou realmente diversos foguetes contra o território israelense, e os israelenses, sem dúvida,
né, reagiram de forma pesada a esse processo, gerando grande instabilidade na região. O que acabou acontecendo, você já sabe, né, é uma mortalidade muito grande de palestinos, até porque o poder bélico do Hamas é muito inferior ao de Israel. Agora, o que estaria por trás dessa encrenca? Bom, as origens do processo teriam a ver com extremistas judeus que assassinaram um palestino em Jerusalém. O jovem foi queimado vivo, aí isso causou um rebuliço do lado palestino. Só que, né, vale sempre lembrar que Israel também alegara que 3 jovens judeus teriam desaparecido na Cisjordânia e o Hamas teria responsabilidade com isso. Ou seja, você matou o palestino lá, eu matei israelense aqui. Bom, seria esse mais um aspecto que colocou tensão nesse caldeirão de longa data. E é um tema que caiu muito em prova de atualidades e tem tudo para continuar caindo, infelizmente. Muito bem. Nesse cenário, né, a discussão é que esses extremistas teriam vingado 3 estudantes israelenses que desapareceram na Cisjordânia por culpa do Hamas. Então é aquela história, um matou o outro por causa disso, daquilo, seriam os motivos. Esses jovens palestino e esses jovens israelenses seriam um motivo dessa troca de violência entre julho e agosto, né, do grupo Hamas com Israel. Bom, a mediação internacional conseguiu, né, um cessar-fogo em agosto, mediado pelo Egito. A situação se acalmou e é mais um capítulo dessa questão, que envolve sempre o velho problema. Israel construiu seu Estado em 48, sofreu ataques árabes em 48, 67, 73, mas consolidou seu território. E os palestinos não conseguiram o seu Estado. Então, a questão palestina e a falta do Estado palestino é que deixa essa tensão. Os palestinos controlam a faixa de Gaza, mas não têm o controle total da Cisjordânia. Falta também, claro, autonomia para o espaço aéreo, para o mar territorial, fronteiras. Então, tudo isso só agrava as tensões na região. Muito bem. Sobre o tema, deixa eu mostrar um exemplo aqui para você nesse contexto. Um tema de 2014, uma prova da PF. A ONU fez no final do ano, 2013, um apelo recorde para operações de ajuda humanitária em 17 países em 2014. Metade do dinheiro será cerca de 6,5 bilhões de dólares e será destinado a socorrer 16 milhões de sírios afetados pela guerra civil, que já dura quase 3 anos. Estamos falando da guerra civil na Síria, hein? Já que tem Estado Islâmico, tem os conflitos ali. Mas veja a pergunta. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que ele suscita, julgue o item. A guerra civil a que o texto se refere faz retornar o clima elevado de tensão no Oriente Médio, região pacificada desde a instalação plena do Estado da Palestina. Que instalação plena? Não tem instalação plena, coisa nenhuma. Isso aqui está errado. Não tem Estado palestino instalado. A organizadora jogou com essa questão. Mas o grande problema do lado entre Israel e o Hamas é justamente a questão palestina. Agora, o conflito na Síria tem a ver com a Primavera Árabe, manifestações por democracia e liberdade em 2011, que descambaram por uma guerra civil. E agora tem um segundo capítulo, que é o Estado Islâmico no território sírio, para completar a encrenca. Então, são assuntos e temas que você deve ficar de olho e que o avaliador poderia, de alguma forma, propor para você em forma de questão. Tá bom, pessoal? Então, olha, esse tipo de assunto, principalmente a questão do Estado Islâmico, fica de olho porque tem muitos desdobramentos ainda, hein? É um assunto que você não deve desprezar, tá bom? Fica aí como referência para você. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.